Se eu pudesse voltar no tempo, eu evitaria todos esses erros que eu cometi tentando empreender em vários negócios que eu comecei a iniciar. Se eu soubesse disso, se alguém tivesse me contado isso antes, eu evitaria muito tempo, esforço mental e todos esses erros que eu cometi quando eu comecei a empreender. E o pior de tudo é que eu cometi esse mesmo erro em vários negócios paralelamente que eu iniciei. E nesse vídeo eu vou te contar os 5 piores erros que eu cometi tentando empreender em diversos nichos diferentes. Eu vou te contar como é que você pode evitar cada um deles. E se você está pensando em abrir algum negócio, ou talvez já atue em alguma área específica, esse vídeo aqui pode te ajudar de alguma forma ou de outra. Olá, muito prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Jean Ramos e esse canal aqui eu criei com o propósito de documentar a minha vida de transformação pessoal. Mas também eu resolvi abrir um jogo aqui nesse vídeo e eu vou estar mostrando todos os meus erros e acertos. Inclusive esse vídeo aqui é os meus 5 erros que eu cometi no passado tentando empreender. E se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita, clica aqui embaixo nesse botãozinho aqui, ó. Clica nesse botãozinho aqui, é muito fácil. Clica no like e se inscreva. Então bora lá para os erros. E o primeiro erro que eu cometi foi não ter a mentalidade certa. Sim, esse foi o primeiro erro que eu cometi, por muito tempo eu cometi, não ter a mentalidade certa. Eu vou explicar para você. Isso me frustrou por muito tempo, porque eu chegava com aquela mentalidade de empreender, que eu ia estar investindo em algum negócio assim, que eu já ia ter lucro exorbitante. Só que a realidade é completamente diferente. A principal coisa que a pessoa pode cometer quando vai empreender ou fazer qualquer coisa na vida é não entender exatamente qual o processo que ela vai ter que passar, qual o processo de maturação, de aprendizado que ela vai ter que passar, para poder ela entender como é que funciona aquele negócio específico. E a principal lição que eu aprendi com isso é que em qualquer área que eu for atuar, eu vou ter que entender como é que funciona o processo, eu vou entender todos os mecanismos, como é que funcionam todas as engrenagens, para depois, com o tempo, eu ter resultado de fato, ter a humildade de querer aprender, se aprofundar, antes de ter algum resultado exorbitante específico. E o segundo erro que eu cometi foi fazer tudo sozinho. Isso mesmo, foi querer fazer tudo sozinho. Independente de qual nicho, qual negócio que a gente for fazer, a gente não deve querer fazer com aquela ideia de querer fazer tudo sozinho. Se a gente for querer fazer tudo sozinho, vai dar completamente tudo errado. Quando a gente começa a fazer determinada coisa, a gente chega com toda aquela expectativa, com aquela energia de querer fazer a coisa, pensando que a gente consegue fazer tudo sozinho, só que a realidade é completamente diferente. Um bom exemplo disso foi quando eu comecei a empreender na hamburgueria delivery que eu comecei. Sim, eu comecei a empreender em ser uma hamburgueria delivery, eu comprava mercadoria, eu que fazia o marketing, eu que fazia entrega, eu que fazia o hambúrguer, só que isso me desgastou muito tempo, me desgastou quando eu iniciei, quando eu comecei a ver as primeiras mensagens, pessoas querendo o pedido, eu fiquei igual um doido, fiquei leso, porque eu não sabia que isso que eu fazia. Ou se eu entregava, ou se eu fazia hambúrguer, fritava hambúrguer, ou se eu entregava, ou respondia cliente. Inclusive, quando eu comecei a fazer isso, eu precisei de ajuda dos meus parentes, ajuda da minha tia, da minha avó, para poder estar me ajudando quanto a isso. A minha tia que fritava hambúrguer, minha tia que também respondia as mensagens, e eu que fazia toda a entrega. Então, toda essa fase assim de criação, de design, marketing, tráfego pago, impulsionar, tudo isso, quando eu comecei, eu pensava que eu conseguiria fazer tudo sozinho, só que a realidade é completamente diferente. Então, o que eu aprendi? Nunca faça tudo sozinho. Se você está iniciando algum negócio, foque naquilo que realmente você pode controlar. Aquilo que você não consegue controlar, você terceiriza, se você conseguir terceirizar. Então é muito importante não querer fazer tudo sozinho. Só foque naquilo que realmente está no seu controle. E o terceiro erro que eu cometi foi querer focar naquilo que não é essencial. É isso. Eu, por muito tempo, quando eu comecei a empreender no ramo de prestação de serviço, eu gastei muito tempo, muita energia, minha própria, investindo em coisas que não ia dar um resultado exorbitante para mim. Quando eu comecei a empreender no marketing digital, em querer prestar serviço para as pessoas, o tráfego pago para negócio local, um dos erros que eu cometi muito foi querer focar naquilo que não é essencial. Um bom exemplo é mexer toda vez no site, todos os dias mexer no site, mexer no layout, tentar criar publicação, mexer nas pequenas configurações no Facebook, que não ia trazer um resultado grande assim. Eu ficava nessa pira em querer deixar tudo perfeitinho, só que toda vez eu mexia, chegava a entrar em um loop infinito de eu querer ficar mexendo, ajustando, só que isso
não foi importante naquele momento. Se realmente eu tivesse focado no 80-20 do meu negócio, em querer aprender o que realmente iria fazer sentido, como, por exemplo, saber vender, saber se comunicar com o cliente, saber fechar uma venda, saber fazer mais anúncios diferentes, saber persuadir melhor e tentar vender o meu produto da melhor forma possível, tentar trazer uma perspectiva mais interessante do meu produto, isso iria me ajudar muito. Então, o terceiro erro foi investir naquilo que não é importante. Então, independente do que você vai estar fazendo, foque naquilo que realmente é importante, foque naquilo que realmente vai trazer o resultado mais rápido possível. Esquece de vez o perfeccionismo na sua vida. Foque naquilo que realmente é essencial. O quarto erro que eu cometi foi... O quarto erro que eu cometi foi querer cobrar barato. Cara, quando eu paro e penso, olho para trás e vejo, caralho, puta que pariu, por que eu cobrei barato meu produto, meu serviço? Eu fico pensando muito assim. Esse foi uma das coisas que eu fico pensando, vejo que eu era muito burro mesmo de cobrar barato pro meu serviço. Independente do que eu estava fazendo, prestação de serviço, no próprio negócio, na hamburgueria, eu cobrava barato pro meu serviço. E as pessoas não valorizavam. E meu produto era muito bom. Meu hambúrguer, cara, o meu hambúrguer era muito bom. As pessoas não valorizavam de fato assim por ser barato o produto. Quando você cobra muito barato, muito abaixo do que realmente vale o teu produto, as pessoas têm uma percepção diferente do seu produto ou serviço. As pessoas começam a olhar para aquilo e ver que aquilo realmente não tem valor. Porque o ser humano começa a dar valor naquilo que realmente tem um valor alto, elevado assim. Tipo, uma percepção, uma perspectiva mais cara assim, do valor específico, as pessoas começam a valorizar mais o produto. Eu não vou explicar nesse vídeo aqui essa parte, esse detalhe assim, mas quando a pessoa começa a ver o teu produto e tem um valor baixo, assim, a pessoa começa a não valorizar tanto assim. Então tem a ver com esse mecanismo psicológico do ser humano. E quando eu comecei a prestar serviço na internet, eu cometi o mesmo erro. Mesmo porque eu cobrava muito barato o meu serviço e eu trazia muito cliente desqualificado. Cliente que não tinha valor financeiro para poder investir no meu serviço em si de marketing. E a lição que eu aprendi com isso é que nunca cobre barato pelo teu serviço. Cobre sempre o valor que realmente o teu produto vale. Cobre sempre o valor, vou repetir, cobre sempre o valor que o teu produto vale. E o quinto erro que eu cometi foi começar meu negócio com pouco capital. Pois é, esse foi o meu quinto erro que eu cometi. Começar qualquer negócio, eu iniciei com pouco capital. Quando eu comecei a hamburgueria delivery, eu comecei com pouco capital e quando eu começava a investir nos produtos, em campanha publicitária e via que eu tinha pouco orçamento e vi que meu orçamento já estava acabando, eu ficava desesperado porque se acabasse o orçamento, eu já não ia ter o lucro que eu já ia esperar. Eu comecei a iniciar com o negócio, só que eu comecei com pouco investimento. Aí quando esse investimento já estava acabando, eu começava a me desesperar porque eu não estava tendo lucro ainda. Então, esse quinto erro que eu cometi foi ter pouco orçamento para iniciar em qualquer negócio que eu comecei. Então, esse quinto erro foi um dos erros que eu cometi em empreender, independente da área que eu iniciei. Mas um bom exemplo que eu trouxe aqui foi da hamburgueria. Eu comecei com pouco orçamento. Então, sempre em qualquer negócio que você for atuar, tenha um capital de giro necessário. Qualquer tipo de negócio, nunca comece com orçamento baixo, porque isso vai te ferrar a longo prazo, vai te deixar numa situação muito complicada. E esse foi o meu erro, porque eu comecei com a mentalidade de querer ter lucro, mas só que eu tinha um orçamento muito limitado do meu negócio. Então, foque em juntar um orçamento, um capital de giro para fazendo qualquer tipo de investimento que você for fazer, independente do que seja. Então, se você chegou nessa parte desse vídeo e esse vídeo te ajuda de alguma forma, deixa aqui o like, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho porque eu vou estar documentando todo o meu processo de desenvolvimento pessoal. Eu acredito, eu tenho a certeza que os vídeos vai ser muito bom para ti, vai fazer todo sentido para ti também. Então é isso, nós se vemos no próximo vídeo e um grande abraço. Um grande abraço.